Olá, amigos, olá, amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, que, aliás, é o primeiro programa que estamos apresentando no ano novo, 2025. Portanto, desejamos a todos vocês aí, nossos amigos, nossos fiéis, né, telespectadores, rádio ouvintes também, desde 24 anos, quando começamos esse programa lá no ano 2001. Então, muito obrigado a todos vocês e que tenhamos, todos nós, um ano maravilhoso, um ano de conquistas, com muita paz e saúde, porque afinal de contas é isso que interessa. Mas vamos então começar o nosso jogo aqui. Estou recebendo naturalmente os nossos convidados, e aqui nós sabemos que o Economia e Desenvolvimento é um programa que traz conteúdo, passa conteúdo. E graças a Deus, esse segmento que nós trabalhamos é um segmento que provoca a atenção de pessoas interessadas em evoluir culturalmente, intelectualmente, e esse é o nosso propósito. Está aqui comigo Wesley Lacerda, Wesley, que é empresário e educador lá de Recanto Maestro. Recanto Maestro. Seguidamente o pessoal fala em Recanto Maestro, que é uma região maravilhosa, pois o Wesley Lacerda é de lá. Wesley, obrigado pela tua presença aqui, o primeiro programa de 2025. Silvio, que alegria abrir o ano aqui contigo, Casa Nova, primeiro tudo programa, lindo, primeiro programa do ano, maravilhoso. Vamos adiante. Muito bem. Bom, Wesley, tu coloca que é empresário, empresário de sucesso lá naquela região toda, no Rio Grande do Sul, mas além de tudo tu és um educador. Como é que é esse teu processo de educador, juntamente com o ser empresário? Que nós sabemos que ser empresário não é fácil no Brasil. Olha, Silvio, essa é uma questão muito interessante, porque, na verdade, o empresário ele é um formador de pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Então, o empreendedor, o empresário, de essência, ele busca outras pessoas para ajudar a construir seu sonho, para ajudar a construir esse produto, esse serviço que ele quer ofertar e colocar no mercado. Acontece que isso é o geral, só que eu me dei conta, com o passar do tempo, que eu tenho um modo de falar que mexe as pessoas, move as pessoas. Então eu uso isso, é um dom que ganhei da natureza, um dom divino, né, para melhorar a vida do contexto onde eu estou e fazer os meus negócios. Então, empresário, educador, porque quando eu me posiciono, quando eu incentivo, quando eu estimulo, eu também tiro a pessoa do lugar onde ela está para ir para um lugar superior. O Roberto Campos, numa das entrevistas que ele tem dado ultimamente, eu entrevistei, graças a Deus, o Roberto Campos lá atrás, ele disse que entre todos os áreos que existem, missionário, funcionário, tantos tal, o mais importante é o empresário. E ele tem razão, naturalmente o empresário é aquele que faz, que constrói as coisas a partir das quais nós temos nossa possibilidade e oportunidade de trabalhar, de criar também, mas o empresário é fundamental. E no Brasil, né, Wesley, vamos tocar um pouquinho nessa questão, o empresário ainda é visto como o vilão, né, como um camarada que, de certa maneira, é opressor e tal, mas isso está mudando. Silvio, a vida inteira quem produz é criticado, só que criticado por quem não produz. É verdade. Então, quando alguém que não produz nada, alguém que só critica, que tem uma vida feita para destruir, critica, no final das contas é um elogio. Né? Porque nós pensamos totalmente diferente. A brincadeira que se faz, né, eu investi e arrisquei 50 vezes tudo que eu tenho. Ou seja, se eu fizer uma bobagem, eu empipino a minha geração e tantas para frente. Essa responsabilidade é o que caracteriza o empreendedor. Não tem receio de investir. Então a gente vai fazendo e vai produzindo riqueza, que no final é o que sustenta todo esse nosso Brasilzão. Aliás, tu falaste muito bem essa questão, né? A gente sabe que os maiores empresários, as maiores empresas, a maior riqueza é produzida no interior do Brasil, né? Então lá, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, essa área onde tu trabalha lá na Recanto Maestro, é uma área desenvolvida, para frente, uma área que quer progresso e tal. As pessoas se motivam para se realizar e realizar alguma coisa. Aliás, o Roosevelt, eu sempre cito, o presidente o Roosevelt, ele teve lá seus problemas, mas ele dizia uma frase que era o seguinte, que o Estado, e aí é que está uma questão do Estado, o Estado não deve nada a ninguém, a não ser a oportunidade de cada um fazer a sua vida e se realizar pessoalmente. E essas coisas as pessoas têm que entender. Eu acho que tu passa muito isso nas tuas intervenções na área de educador, né?
E isso que é importante, as pessoas imaginarem e saberem que se não fizerem, ninguém vai fazer por elas. O empreendedor tem essa discussão, essa vocação, se acorda de manhã pensando na coisa nova que vai inventar, no problema que vai resolver, na pessoa que vai formar. Né? Então, e ele faz isso com pessoas. Por mais que exista um produto, que exista tecnologia, que existam ferramentas, que existam maquinários, é sempre gente. Quanto mais cedo o empreendedor se der conta que o principal trabalho dele é fazer gente, mais o negócio dele anda. Por isso até a nossa escola, né, Capo Educação, a nossa escola de gestão de negócios, ela está oferecendo alguns seminários exatamente para trazer mais eficiência de gestão para esse empreendedor. Tu tens agora um evento grande dia 5 de fevereiro. Exatamente, cara. No dia 5 agora a gente vai ter uma discussão sobre gestão emocional. Se fala muito de inteligência emocional e esse é um conceito que não faz muito sentido. Tecnicamente não faz sentido, porque inteligência é uma coisa e emoção é outra coisa. Então, inteligência emocional como sendo a capacidade de conviver bem, de gerir as emoções, é um conceito estranho. E nesse evento eu vou explicar bem essa diferença e mais vou dar as passagens técnicas de como a gente fazer uma gestão das emoções para se manter centrado na hora de decidir. Aliás, tem um livro famoso chamado Raízes do Brasil. Nesse livro, aliás, essa expressão que ele usou ficou muito conhecida, mas às vezes deturpada. Ele dizia que o brasileiro é o chamado homem cordial. E por cordial, ele entendia exatamente o homem cordial é aquele que trabalha muito no lado emotivo, do coração, ele decide as coisas pelo coração. E por isso que o brasileiro muitas vezes dá de cabeça, porque ele não pensa. E o próprio Sérgio Buarque de Holanda, neste livro, Raízes do Brasil, ele sugeria para as pessoas também usarem o coração, mas decidirem pela mente. Digamos que o princípio bíblico, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A César quer dizer o sistema, o mercado, os negócios. A Deus quer dizer a alma, o divino. O teu próprio negócio, a tua própria vida. Então, garante a passagem com a sociedade, dai a César o que é de César. Mas garante o interesse do teu negócio. A Deus o que é de Deus. Tá, essa questão de educar é uma coisa fundamental, né, Wesley? Porque, na verdade, se nós não tivermos a educação desde lá do berço, nós vamos ser umas pessoas que vão acabar sendo, não peregrinos na vida, né, mas andantes, né, andantes por aí sem saber, sem rumo. E, na verdade, por exemplo, quem é o patrono da educação brasileira? Imagine, Paulo Freire. Paulo Freire desconstruiu a educação no país. Tudo que o Paulo Freire fez foi exatamente aquilo que é o contrário de um país como o Brasil, que quer um dia chegar num processo avançado de civilização. Então, tu começa mal já, quer dizer, nós temos que fazer uma reorganização, uma reconversão na educação brasileira. E esse é um propósito que eu tenho certeza que gente como tu tem hoje uma função fundamental. Eu tenho uma experiência muito bonita, Silvio, junto da Fundação Antônio Meneghetti, lá no Recanto Maestro, e da Faculdade Antônio Meneghetti Faculdade ANF. Nós temos muitos jovens, temos hoje na casa de 1.600 alunos de graduação e pós-graduação, né? Mas não raro para nós chegam alunos do segundo grau, entrando na faculdade, com um nível de compreensão das coisas, uma capacidade de interpretação de texto muito limitada. Então a gente vê na pele a dificuldade que esses jovens têm depois de ser função social. Porque eles não tiveram um exercício racional durante os tenros anos da juventude. Então eles chegam como jovens adultos, 20 anos, 19, 20 anos, sem uma capacidade, sem vocabulário, sem capacidade de interpretação de texto, sem iniciativa, dependentes. E é triste no final tu ver que almas preciosas, inteligentes, não foram estimuladas de maneira eficiente enquanto jovens. Então a gente sofre muitos casos de pessoas que apanham, que sofrem para acompanhar textos complexos, acompanhar textos de filosofia, para poder explicar, para poder falar. E essa degradação intelectual por falta de um estímulo inteligente é a ruína do nosso país. Daí nós temos uma conjunção de fatores, né? Estava conversando há pouco, né, sobre a perda de critério de sanidade do jovem. Ele passa a achar normal coisas que não são normais.
Não estou dizendo submissão, estou dizendo inteligência. O respeito, né? Inteligência de relação. É. O que me serve brigar com uma pessoa que pode me prejudicar? É uma inteligência de relação. Uhum. Então, hoje a gente está vendo uma perda dessa passagem do jovem estimulada por uma tensão ao sexo, por uma tensão ao álcool, A depravação moral e ética. a depravação moral e ética, a depravação intelectual. Só que esse conjunto, no final, acaba matando, e a palavra é matando, o ouro, a alma dos nossos inteligentes jovens, que poderiam fazer tudo, mas são persuadidos por essa proposta liberalizada, que no final das contas é uma grande armadilha. E a gente vê atrocidades em função disso. Pois é, uma das coisas que nós estamos nos encaminhando para o final dessa entrevista maravilhosa com o Wesley, como sempre, né? Uma coisa que nos chama muita atenção, né, Wesley, é que nós viemos de uma geração, eu um pouco mais atrás do que a tua, né? Eu sempre digo o seguinte, quando meu pai era militar, e eu tinha 12 anos, aí ele me levou no quartel, para mim, olha, tu vai lá se tu quiser seguir a carreira militar, eu com 12 anos. Aí eu fui com ele no quartel, passei o dia lá, tal, vi, gostei, muita coisa e tal. Cheguei em casa, ele disse, e aí? Ele viu que pelo meu semblante, minha reação, que eu não vou ser... Ele disse, olha pai, eu não acho legal, tá, mas eu quero seguir outra carreira. Ele chegou para mim e disse assim, ó, então eu vou te dar só uma recomendação para a vida toda. Leia livros, o que tu puder ler, de todas as filosofias, de todas as ciências sociais, sociologia e tal, leia que tu vai te tornar um grande cidadão. Graças a Deus, eu hoje posso dizer, eu li 2.556 livros, tinha uma biblioteca em casa de 1.000 e poucos livros, entendeu? E isto, hoje tu vê o quê? Eu fico muito penalizado por essa geração, essa juventude. Eu moro ali na frente do Parque Maria do Brasil, quando teve um evento agora, semana passada, tal de Laje, não sei o que lá, um conjunto e tal, foi uma depravação ética e moral, uma depravação, olha, que eu nunca vi jovens fazendo sexo ali no parque. Na rua? Na rua. Meu Deus. No meio das árvores lá, meninas lindas mijando na rua, desculpe dizer isso, fazendo o número 2 na rua, no meio dos carros. Wesley, eu fiquei deprimido. Isto é a nossa geração, que quem vai comandar o país. Quer dizer, aí chega num momento desses, tu pensa assim, poxa, não tem solução. E aí? Não, Silvia, assim, essa tristeza, né, a gente sofre muito, mas isso é uma questão orquestrada. Com certeza. É uma questão orquestrada. A mundial. gente vive sob uma influência internacional que não quer que o Brasil se desenvolva. O Brasil tem que continuar com essa lógica depreciativa para não acordar para as grandes inteligências, os grandes projetos, o comando mundial. Isto é orquestrado. Então a gente reforça essa política, financia com verba internacional essa política de libertinagem, porque não tem liberação, não tem liberdade, não tem, é uma prisão, é uma nova prisão. Né? E no final das contas tem um grande responsável que eu não posso aliviar aqui, que são os pais. É verdade. Meu pai me dizia, eu não sou teu amigo, eu te amo, mas eu não sou teu amigo, eu sou teu pai. E ele me puxava, meu pai e minha mãe puxavam de uma maneira estupenda. Uma vez eu perguntei para meu pai o que dava mais dinheiro. Meu pai, o que dá mais dinheiro? É ser bombeiro ou ser maestro? E aí meu pai me olhou e falou, meu filho, o que dá mais dinheiro é ser o melhor. É verdade. Te empenha para ser o melhor. Sendo bombeiro, aonde sendo maestro. tu for o melhor, tu vai fazer muito dinheiro. Então, essa atitude vem de casa. Esse espaço, quem deixou vago, foram os pais. Então, para a gente começar uma reforma da educação, meu amigo, a gente tem que começar pelos pais. Pelos pais, pela família lá. Para encerrar assim, ó, quando tu fala essa questão para ser o melhor, e sempre, né, buscar ser o melhor, eu me lembro que o nosso estrela do automobilismo, o Nelson Piquet, eu entrevistei o Nelson Piquet há muitos anos atrás, no Plaza São Rafael, aqui em Porto Alegre. Aí eu fiz uma pergunta para ele, que ele disse, olha, que bela pergunta tu me fizeste. Eu perguntei, Nelson Piquet, quem é que ganha uma corrida de Fórmula 1? E vem bem ao encontro do que nós estamos falando aí. Ele disse, olha, quem ganha uma corrida de Fórmula 1 não é o camarada, não é o piloto que faz a volta mais rápida. É aquele que mantém a média mais alta. Ou seja, em todas as voltas tem que ser o melhor. Quer
Quer dizer, então, isso tem que passar para as pessoas. Parabéns. Tu tens essa palestra, esse encontro agora dia 5, eu vou passar de modo geral, isso depois vai ficar nas nossas redes sociais. Né? No dia 5 de fevereiro, nós vamos dar uma aula presencial em Porto Alegre. Basta acompanhar um pouco as nossas redes sociais, lá, @capoeducação, bem como se diz Educacau, né? Capo Educacau no Instagram, e você vai ter acesso ao conteúdo sobre, nesse caso, essa questão de gestão emocional. Né? Ainda hoje eu devo lançar um vídeo fazendo um paralelo sobre um acidente de moto e a gestão emocional. Que maravilha. Escola de gestão no ambiente simples do dia a dia da vida da gente. Tá, Wesley, muito obrigado pela tua presença aqui. Nós estamos agora aqui nesse ano de 2025, né? Um novo projeto e tal. Nós estamos começando agora e vamos aparando as coisas, vamos fazendo cada vez melhor. Mas, sobretudo, o que me garante que nós vamos ter um ano de sucesso é exatamente a parceria que se tem aqui com gente como o Wesley, né? Que trazem conteúdos e, sobretudo, a nossa preocupação, o nosso, digamos assim, desejo, a nossa visão fundamental é contribuir para vocês, e sobretudo os jovens que estão aí. Deixem o seu celular de lado, ouçam coisas que são importantes para a sua vida, que vão decidir o seu futuro e da sua família lá adiante, né? E não se deixem ludibriar, não se deixem sensibilizar por essas questões que o Wesley colocou e que vem aí tentar fazer com que você não seja nada, que você seja apenas um elemento figurativo na sociedade. Nós temos que construir a nossa vida, né, Wesley? A questão é simples, né, Silvio? A gente pode escolher ser gado, ser massa, ou ser o cuidador do rebanho. Né? Só que a gente, para ser o cuidador do rebanho, tem que estar preparado. É uma posição diferente. Veja bem o cachorro, aqueles cachorros que cuidam do rebanho, né? Eles são treinados. Que coisa incrível. Como é o nome daquele cachorro que eu... Cara, são várias raças. Várias raças, né? Mas eu não tenho muita noção dessa questão da agropecuária, mas é uma lógica de sair do comum. A vida, Silvio, ela deu um presente para cada ser humano, que foi uma alma única. É inacreditável a criatividade do ser, a criatividade divina, que fez 7 bilhões de diferentes. Não tem uma pessoa igual a outra. Então, não perca essa sua unicidade, essa relação com o mundo que só você pode fazer. Isso é uma fonte de capacidade sua. O jovem, quanto mais cedo se der conta que ele é um capaz, que ele é o responsável, mais rápido ele sai dessa média, sai dessa massa. E o contexto não ajuda. O filme bota para dentro da massa, a música bota para dentro da massa, a rede social bota para dentro da massa, e programas como esse do Silvio fazem uma luz lá na frente, que nos tiram da massa. Pelos convidados que temos. Wesley, um grande abraço, até a próxima oportunidade. Obrigado. Parabéns aí pelo teu trabalho e, sobretudo, parabéns pelo conteúdo que tu passa aí, porque eu tenho a certeza que, se você pensar um pouquinho mais, esse tipo de conversa, esse tipo de papo, vai dar um start aí na sua vida. De repente você vai mudar a partir disso aí, como nós mudamos, eu e o Wesley, nossa geração mudou a partir de certas starts que nós tivemos na vida. Por quê? Tivemos interesse em progredir e prosperar e sermos um indivíduo na sociedade que vai contribuir de maneira positiva para essa sociedade. Afinal de contas, o Brasil é tão rico, tão maravilhoso. Um dia nós vamos ser uma civilização de respeito no mundo. Um grande abraço. Obrigado, meu querido. Mais uma vez te agradeço. E a tua capacidade enorme de tirar o que a gente tem de melhor através dessa conversa maravilhosa. Um grande abraço. Abraço. Bom, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo o nosso parceiro aqui de muito tempo, acho que mais de uma década, né? Gustavo Bernardi, obrigado pela tua presença uma vez mais. Agora começando uma nova era aqui no programa, 2025, o primeiro programa, obrigado. Casa nova, muito Casa bonita. Nova, né? O Otávio é o nosso comandante, hoje tem uma operadora muito interessante aqui e acho que vamos dar um passo importante do ponto de vista de qualificação. Sim, certamente, sim. Na verdade é o seguinte, nós estamos começando 2025 e nós observamos aí que há uma certa recessão na economia brasileira, né? As taxas de juros agora estão decidindo nessa semana, hoje casualmente, o Copom deverá elevar a taxa de juros e a tendência é de que ela passe para 13,75, um ponto a mais do que e ainda suba mais nas próximas reuniões do Copom. E há, paralelamente, em relação a isso, uma certa recessão da economia. Como é que se explica o Rio Grande do Sul ganhando aí investimentos de mais de 100 bilhões de reais numa situação de incerteza, né, de dúvida e de uma certa recessão, digamos assim, uma economia dando marcha ré, como o foguete do Elon Musk, depois de subir, deu marcha ré.
Na verdade, esses investimentos eles vêm já lá de trás, dentro de um outro cenário econômico, né? O Rio Grande do Sul teve um aporte de 100 bilhões de reais, puxado aí essencialmente pela CMPC, fez um investimento de 25 bilhões de reais, ainda está fazendo investimento, né? E a reboque disso vieram os atacarejos, né? Esses grandes supermercados, né? O Rio Grande do Sul teve diversas inaugurações de atacarejos, né? E a gente vê que o cenário econômico para o Rio Grande do Sul é bom, né? Veja que dentro desses 100 bilhões de dólares que se espera de aporte, não está nem incluída a construção civil, né? Construção civil aqui no estado do Rio Grande do Sul é uma outra indústria muito pujante, muito grande, que traz muita pujança econômica, gera muito emprego. Eu acho que o que é mais interessante nesse estudo, Silvio, é a geração de emprego, né? Estabilização da economia e a geração de emprego. Então, o cenário econômico do Rio Grande do Sul é bom. Tu falasse aí da taxa de juros, né? A taxa de juros já vem subindo desde o finalzinho do ano passado, né? Desde meados do ano passado, né? Se espera que este ano chegue a 15%, 15,25%, 15,50%, né? E isso vai impactar fortemente a construção civil, que ela é imediatamente impactada pela taxa de juros, porque os juros do financiamento, né? A longo prazo eles geram um impacto muito grande para o financiamento, né? Mas por outro lado, né, nós temos visto que a construção civil aqui no estado do Rio Grande do Sul ela se mantém num nível de vendas sem muita oscilação, né? Ou seja, a carência de produtos no estado do Rio Grande do Sul, existem regiões, cidades em que você não encontra muitas vezes imóveis adequados para aquela população, e eu acho que isso vai fazer com que a indústria da construção civil se mantenha investindo nesse ano de 2025, Silvio. Naturalmente, nós sabemos que Porto Alegre, nos últimos anos, ganhou muitos novos empreendimentos, está grande, né? Zona Sul e tal. Qual é a região hoje? Nós já conversamos, de certa maneira, a respeito disso, mas temos um novo ano aí e tal, novas perspectivas, a economia agora tendo essa alavancagem aí das taxas de juros, trazendo preocupações e tal. Qual é a região de Porto Alegre ainda, o Dr. Gustavo Bernardi, que dispõe de área para novos empreendimentos da construção civil? Zona Sul, essencialmente, né? Lá na Zona Sul existe um embate numa determinada área, que é uma fazenda, chamada Fazenda do Arado, né? Que se está tentando modificar o regime urbanístico para que se possa fazer condomínios, para que se possa fazer residências naquela localidade. É um enorme de uma área que, se porventura se conseguir mudar o regime urbanístico, tenho certeza que vai ser a região em que a construção civil vai investir. Nós temos ainda alguma coisa na Zona Norte, mas o que é mais interessante, Silvio, é que, tirando a construção de altíssima renda, que essa se concentra em alguns bairros nobres de Porto Alegre, né? O trabalhador de Porto Alegre, o morador de Porto Alegre, ele também está migrando para cidades satélites, né? Canoas, Sapucaia do Sul, Esteio. Nós tivemos um movimento muito grande migratório para Eldorado do Sul, mas daí a enchente freou este movimento, né? Está se retomando os investimentos em Eldorado do Sul, ou seja, as construtoras estão voltando a pensar em Eldorado do Sul. E é engraçado, Silvio, é uma pena, porque Eldorado do Sul estava se transformando, né? Eldorado do Sul é uma cidade que tu vai em 10 minutos do centro de Porto Alegre, né? Não tem pedágio esse trecho ali, nesse trecho, né? Ele é uma rodovia federal duplicada, ou seja, é muito rápido de tu ir e voltar de Eldorado do Sul, né? Então, eu acho que esses movimentos, né, em que uma determinada faixa de renda ela vai deixar de morar em Porto Alegre, né? O mesmo quadrado de Porto Alegre está ficando muito caro. Perfeito. Bom, naturalmente que nós temos vários assuntos aí, né? E o doutor Gustavo Bernardi abraça todos, porque um camarada aqui não é só um advogado que trabalha muito nessa área, sobretudo centrada na questão do mercado imobiliário, mas também do ponto de vista da política nacional. Qual é a tua avaliação dos efeitos Trump no Brasil até agora? Nós sabemos aí que a partir da posse do Donald Trump, muitas coisas mudaram, muita forma de ver as coisas e muitos alertas para o Brasil, né? O Brasil que é um parceiro comercial importante dos Estados Unidos. Na tua avaliação, as coisas estão
se alinhando, nós, em relação aos Estados Unidos, aquelas bobagens que estavam cometendo aqui no Brasil, podem elas ser dinamitadas? Qual é a tua expectativa? Sabe que semana passada saiu um boletim que a gente recebe falando justamente disso, o efeito Trump para o Brasil. E eu li, reli. Na verdade, Silvio, o Brasil nunca foi uma prioridade para os Estados Unidos. Né? Não era no governo anterior e não vai ser no governo Trump. Né? Então, eu não acredito que todas essas ameaças que o Trump está colocando vão se consolidar. Se observar, entre ontem e hoje, diversas decisões judiciais nos Estados Unidos modificaram as decisões do Trump. Né? Então, eu não acredito que vai haver uma grande mudança na relação econômica, tampouco política, entre Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos vai continuar sendo o segundo maior parceiro do Brasil, porque essas relações econômicas se dão entre empresas e não entre governos, né? E eu acho que isso vai se manter, né? O Brasil exporta muito para os Estados Unidos, matéria-prima, alimentos, né? Então, eu acho que isso vai continuar se mantendo. Eu acho que o que vai haver é um recrudescimento da migração, ou seja, realmente acho que ele vai cumprir essa ameaça que está na lei, né? Porque está na lei americana. Acho que ele vai cumprir. Inclusive, hoje, pela manhã, eu vi que vai ter um posto de acolhimento no aeroporto de Confins, já preparando a chegada dos deportados brasileiros. Né? E serão naturalmente ovacionados pelo atual governo, né? Cheio de criminosos. Aí que Então, essa ameaça da deportação ela vai se cumprir. Né? Mas, do ponto de vista econômico, eu não acredito que vai mudar muita coisa, não. Tá? O Trump talvez nem saiba onde fica o Brasil, porque ele... não. Acho que ele até agora foi informado, já está mais ou menos captando onde é que é, né? Mas ele não... Mas, na verdade, eu te entendo o que tu queira dizer com isso, né? Na verdade, o Brasil, ele ainda é muito minúsculo do ponto de vista da geopolítica internacional. Só que tem um detalhe aí, que é a proximidade do Brasil com a China, que é, naturalmente, um grande adversário dos Estados Unidos. Aí é que entra, digamos, de certa maneira, o elemento de uma maior participação e preocupação do governo norte-americano com esta proximidade do Brasil com a China. Então, isso que pode trazer, de certa maneira, algum envolvimento maior do governo dos Estados Unidos, agora sob Donald Trump, em relação ao Brasil. A China já é o maior parceiro econômico do Brasil, primeiro, assim, né? Assim como a China é o maior parceiro econômico do mundo, né? Então, ela move o mundo hoje, né? Exatamente. E a única ressalva que talvez a gente deva imaginar que poderá haver sanções fiscais postas aos produtos chineses, né, pelos Estados Unidos, que poderão refletir alguma coisa nessa economia, né? Perfeito. Qual é a tua expectativa para o ano de 2025? A tua pessoal, digamos assim, nós sabemos, nós estamos no Rio Grande do Sul e tal, a gente sempre tem uma visão assim, bom, queremos que o que não aconteceu, o que aconteceu de ruim no ano passado, nos anos anteriores, não venha a acontecer agora. Vou investir nisso, vou investir naquilo. Qual é a tua expectativa do ponto de vista pessoal do que pode acontecer daqui para frente neste ano novo? Tu sabes, eu trabalho com a construção civil, né? Sou advogado de direito imobiliário e o meu mercado é o mercado do direito imobiliário. Eu acho que alguns cenários vão se manter, né? Passei agora quase 15 dias na praia e a quantidade de negócios que está acontecendo no litoral é muito maior do que nós tivemos no ano passado. Nós já tivemos hoje no litoral 9 lançamentos de condomínio numa única temporada, né? Então, eu acho que a expectativa é muito boa no mercado imobiliário, desde que o aspecto econômico permita que o mercado imobiliário continue evoluindo, né? O mercado imobiliário, Silvio, ele anda sozinho, desde que tu não crie obstáculos para ele. Ele anda sozinho, né? Pouco se precisa do governo. O volume de financiamentos imobiliários, eles dependem muito da poupança, de ter um lastro de poupança que permita esse financiamento, mas ele caminha sozinho, o mercado imobiliário. Eu continuo acreditando no mercado imobiliário. Perfeito. E vamos trocar um pouquinho de assunto, já que essa nomenclatura que está na minha frente aqui, ela fala sobre todos os assuntos, inclusive esporte e basicamente futebol. Nós temos aí o Campeonato Gaúcho em andamento, né? E eu vejo assim, nos últimos anos, o Campeonato Gaúcho ganhou
um quê a mais, um colorido a mais neste ano, exatamente pela rivalidade entre Grêmio e Internacional. O Internacional é octacampeão 8 vezes, naturalmente, 8 vezes, foi octacampeão, o Grêmio tem 7. E essa disputa está dando um colorido especial para o gauchão. O que tu vê aí dessa disputa Grêmio Internacional? Eu, como gremista, naturalmente, mas vendo os fatos, o Inter faz hora que não chega numa final de gauchão. Exatamente. Então, o Inter tem o primeiro desafio a chegar no final do gauchão. E aí as coisas estão mais ou menos, os dois estão com o time mais ou menos equilibrado, né? Não sei quem é que tem a maior chance. Olha, o que eu vejo conversando com amigos que, enfim, são colorados, que até inclusive são dirigentes do Inter, acho que o Inter está muito motivado para esse ano impedir o Grêmio de chegar ao Octa, mas principalmente de retomar essa caminhada do Inter no Campeonato Gaúcho. O Inter precisa de um título aí para dar mexer com a turma. Né? Exatamente, né? E engraçado que esse cenário ele se inverte de tempos em tempos, né? O Grêmio há pouco tempo atrás estava numa dificuldade e agora é o Inter com essa escassez de títulos, né? Então eu acho que isso vai trazer sim um colorido especial para o Campeonato Gaúcho. Eu acho que tem o Monson agora, né? Esse time novo que também está muito bom e tal. Mas é óbvio que eu, como gremista, espero que o Grêmio é que ganhe esse campeonato, né? E chegue no Octa. Nós vamos ter Grenal agora, nessa semana que estamos aí. Nós estamos numa semana de Grenal já, né? Exatamente. E, naturalmente, eu não vejo assim, porque normalmente o pessoal da área de esportes, eu trabalhei na Rádio Guaíba, na área de esporte, mas tempo do Edgar Schmidt, Lupe Martins, Lazia Martins e tal, mas eu não vejo assim que haja alguém com maiores chances no Grenal, né? Então, acho que os dois chegam equilibrados, né? Os times são muito parecidos, né, Silvio? Claro que o Grêmio fez algumas contratações boas esse ano, né? Mas os times são muito parecidos, né? Eu acho que o que vai diferenciar isso é realmente essa vontade do Inter. É a motivação. É a motivação do Inter em querer retomar o curso de vitórias. Né? Bernardo, obrigado pela tua presença aqui, pelos esclarecimentos nessa área imobiliária, né? E pela tua motivação aí para o Grêmio, né? Nesse gauchão. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, Silvio. Muito bem, está comigo aqui o Vladimir Duarte Dias. Estou recebendo o Vladimir aqui, que o Vladimir, além de tudo, foi atleta do Internacional, né? Na área de fisicultura, corrida, atletismo e tal, né? E nós estávamos conversando antes do programa aqui, ele lembrando tanto daquele timaço que o Inter tinha, né? Bodinho, como é que é o nome daqueles famosos que eram contemporâneos teus, né? Eu fui contemporâneo do rolo compressor, Ivo, Alfeu e Nena. E tem um amigo meu, Salésio D'Agostinho, também foi contemporâneo do rolo compressor, o Salésio D'Agostinho, que ele viu o rolo compressor jogar e virou colorado, né? Depois eu tive muita amizade eu treinava junto, quase, com outro time, com o Larry, Bodinho. Vou te contar, aqueles caras, eram diferenciados, né? Paulo César e outros. Chinesinho, que é um grande jogador. Então, eu tive vivências esportivas há muito tempo. E, ultimamente, nos últimos 60 anos, jogando tênis. Jogando tênis, diariamente. Eu sei disso, que a tua atividade tênis. Física é intensa, né? Tu tens hoje uma disciplina, porque fazer exercício, ter essa atividade física, ela te coloca numa certa disciplina que tu leva para toda a vida, né? Sim, a disciplina é fundamental, porque eu não tinha as condições físicas ideais para as provas que eu fui campeão. Então foi só treinamento e dedicação, muito empenho, muita concentração. Para terminar essa parte introdutória de esportes, essa parte de atletismo acabou na dupla Grenal. O Inter era muito forte nisso, infelizmente. Porque a turma que aprendeu o esporte tomaram rumo na vida, conseguiram bons empregos. O Internacional e o Grêmio encaminharam bem os seus atletas porque eram amadores e eles foram funcionários de banco e outras empresas. Perfeito. Mas a vinda aqui do Vladimir, ela tem uma relação direta com o lançamento deste livro, que é o segundo livro que ele está lançando, que é a Genealogia da Liberdade. Nós sabemos, né, Vladimir, que acompanhando, como nós acompanhamos aí o mundo todo, há uma corrente muito forte, avassaladora, digamos, no mundo inteiro, no sentido de cercear as nossas liberdades. Isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro e também, principalmente, no Brasil. O que tu trata nesse livro? Qual é a tua preocupação? Qual é a tua dissertação do ponto de vista das formas de liberdade que, através das civilizações, nós estamos hoje tendo essa herança? O livro tem por origem a pergunta: a liberdade é genética ou é fruto da cultura?
ou é fruto da cultura porque descobriu na genética esse desejo de liberdade. Mas sempre aconteceu no mundo a divisão bipolar. Sempre existiu liberdade, mas sempre escravistas, né? Porque só existe escravo se existe o escravista. E a humanidade, antigamente, o escravo era propriedade, era objeto, era propriedade do dono, que tinha direito até da vida e da morte. Depois houve uma evolução e o escravo passou a ser, com certa liberdade, mas explorado pelo suor. Foram os meios de colonização através do suor. Hoje nós, de certa maneira, pelo excesso de impostos, somos, uma certa maneira, escravos tributários, né? Escravos tributários. Então, essa é a origem do livro. E o primeiro capítulo trata da liberdade de e da liberdade para. Qual é a diferença? É que, às vezes, o texto da lei permite que tenha liberdade. Liberdade de fazer, liberdade de falar, liberdade de se locomover, de crer, liberdade de ir e vir. Religiosa. Mas nem sempre a pessoa tem a liberdade para exercer essa condição. Exemplo típico, nos últimos 2, 3 anos aconteceram fatos que não vale a pena entrar em detalhe. Tem muita gente presa sem processo, exatamente porque se expressou e se expressou dentro daquilo que lhe permite e que lhe garante a própria Constituição. Não houve nem audiência, né, a prévia. E teve gente apenas fazendo manifestação pacífica. Teve os arruaceiros, teve os que quebraram. Bem identificados. Bem identificados. Os vídeos mostram quem eram. Uma das outras condições que eu levanto aí é o problema da liberdade moral sobre os idosos. É importante esclarecer isso, que as famílias, hoje, aumentou muito a quantidade de idosos. Antigamente, a pirâmide social um ponto em cima, com poucos idosos e uma base muito grande. Ampla de jovens. Né? Uma distribuição de frequência entre homens e mulheres mostrava isso. Hoje, virou um sino. A quantidade de idosos deve ser igual ou maior que a densidade de gente média e está diminuindo muito a natalidade. Os últimos dados que eu tenho, nós temos em torno de 34 milhões de idosos no Brasil, com mais de 60 anos. E a pergunta que eu faço é se as famílias e o governo têm liberdade de abandonar essas pessoas a uma morte não digna, absolutamente abandonados. E quem tem recursos tem casos de recolhimento, mas um custo muito elevado. Então, não vejo a solução. A solução é um problema bem complexo que tem que ser acompanhado, mas eu vejo muito o aspecto moral. O lado moral da questão é de as pessoas terem responsabilidade pelos seus idosos. Eu vejo outro aspecto da liberdade, é que nós estamos chegando na fronteira mais sutil da liberdade, a liberdade de pensar. Os meios de comunicação, se são controlados por pessoas ou instituições que desejam algum objetivo, que não é de hoje, essa técnica não é de hoje, só hoje agravada pelos meios de comunicação massivos, né? As pessoas são induzidas ou por falta de cultura ou por técnica de indução, são cooptados a seguir determinado comportamento. Esse é um perigo muito grande que a democracia tem que ter muito cuidado, porque a democracia tem um paradoxo. Todo regime democrático permite partidos políticos que desejam um partido único e uma ditadura. No inverso é impossível. Nos países que têm ditadura e partido único, não permite outros partidos. E aqui nós permitimos partidos que propõem
a extinção da democracia. É um paradoxo. A extinção da liberdade, né? É. Veja uma coisa, a gente aqui acompanha a política há muitos anos, né? Tu pega, por exemplo, a questão do termo liberdade. Na verdade, nós, desde tempos bíblicos, nós temos o chamado livre-arbítrio, né? De fazer aquilo que quisermos da nossa vida. Quer dizer, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos e temos a liberdade de fazer o que quisermos, dentro, claro, de uma estrutura legal e tal. Mas, na verdade, essa questão toda do livre-arbítrio nos remete à questão da liberdade hoje. Tá? Então, nós sabemos que nós estamos hoje sob o jugo de uma ditadura por causa de um partido que está no poder e que estabelece seus limites e as suas, digamos assim, concessões para a sociedade do ponto de vista das suas liberdades. É um aspecto muito trágico, é de que o dinheiro dos impostos dos contribuintes que estão no Tesouro Nacional sejam usados para promover pessoas. Se o governo usa o dinheiro para promover planos sociais, de assistência, de orientação, de educação, acho perfeito, dentro dos limites possíveis num orçamento. Agora, promover instituições, partidos e pessoas, endeusar pessoas, eu abro o meu notebook e vejo 4, 5, 6 vezes fotografia da mesma pessoa. Quem é que paga? Uhum. Além de tudo, a má utilização do recurso público, sim, né? Mau uso. Mau uso. Como é que tu vê, assim, Valdemir, toda a tua experiência e tal, né, a larga experiência, sobretudo nesta área do conhecimento, qual é a tua expectativa da perspectiva de nós termos? Porque se tu pegasse lá do tempos antigos, lá desde os Sumérios, lá alguns dezenas de anos antes de Cristo, quando eles saíram lá da região de Ur, da Mesopotâmia para o Egito e tal, ali começou a se criar, de certa maneira, a semente das civilizações. Tivemos depois a civilização persa, a civilização egípcia e tal. E o Brasil nunca foi, no meu ver, não sei qual é a tua opinião, eu quero saber isso, nunca foi ainda um país civilizado, do ponto de vista de que conhecemos ser uma civilização, que é um arranjo social que tem uma série de leis, né, uma estrutura ética e moral que respeite os valores da sociedade e tal. Então, nós não somos ainda uma civilização. A tua expectativa do ponto de vista assim, mais macro e geopolítica é de que nós sejamos ainda uma civilização no Brasil? Olha, tem um início aí que você mencionou muito bem, bem antigo. Mas eu vou dar um exemplo da época do nosso descobrimento. Não é descobrimento, né? De tomada de posse. É verdade. O descobrimento, na verdade, foi tomada de posse porque o Tratado de Tordesilhas é anterior ao descobrimento, já sabiam da existência do Brasil, tanto é que demarcaram. E outros povos também visitaram a América do Sul pelo Atlântico e pelo Pacífico. Tem inúmeros setores. Dentro da época do descobrimento, chamado descobrimento, nós temos 2 livros importantes. O de Tomás Moros, chamado Utopia, uma ilha em que ele primeiro relata o aspecto da Inglaterra, do poder discricionário do rei, que mandava matar por livre-arbítrio dele, sem justiça, sem nada. E, paralelamente, por coincidência, também está escrito de Etienne de la Boétie, um jovem que escreveu o livro Discurso da Escravidão Voluntária. Ora, existe a escravidão voluntária? Existe. Está previsto nos 2 livros, tanto de Moros como do Etienne. E está previsto hoje. Nós estamos vivenciando, vendo pessoas prisioneiras, não no sentido físico, mental, mas está mental. Pessoas que são dominadas por uma paixão que nega totalmente a razão e a possibilidade de enxergar. Falta luzes. Nós estamos na época contrária ao iluminismo, na verdade, né? Então as coisas começam a ter uma reversão. Mas, Valdemir, esse teu livro está à disposição aonde? O livro está à disposição aonde? O livro está à disposição no e-book, edição virtual, e também nas livrarias. Embora nas livrarias já bastante esgotado. É difícil de encontrar. Nós estamos fazendo um relançamento. Então, físico. E, junto com ele, o outro primeiro livro, que é Horizontes,
que trata da horizonte o que nós sabemos da consciência, da memória, sobre o tempo e o espaço, entrando até dentro das ciências físicas e neurológicas para tratar desse assunto. Interessante, na verdade, o esgotamento desse livro aí se dá exatamente porque nós estamos num ponto de digressão no Brasil, exatamente isso. Ou nós reforçamos e nós garantimos a existência e a perpetuação em nós aqui no Brasil das nossas liberdades, ou vamos sucumbir e vamos virar uma União Soviética, uma Coreia do Norte, né? Esses países onde nós sabemos que nós não temos liberdade para absolutamente nada. É por isso que é importante as pessoas se esclarecerem, e daí a razão importante do lançamento desse livro. Parabéns. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima, Valdir. Até a próxima. Obrigado. Muito bem, estamos no nosso Economia e Desenvolvimento. Quero agradecer a vocês aí a fidelidade, né, do nosso telespectador, né? Esse programa que já tem 24 anos. As pessoas, 24 anos, sim, nós começamos lá atrás com o programa Panorama na TV Manchete, naquele tempo era TV Manchete, da Pampa. Aí depois fomos para a TV Guaíba, a TV Bandeirantes e tal, porque os canais abertos nos permitiam isso. Hoje, as redes sociais têm muito mais audiência e tal, fora o custo, né, que uma televisão aberta hoje sustenta. Então é complicado você estar numa TV aberta, até porque a audiência da TV aberta hoje é muito baixa, devido ao nível de programação que sobrou para eles. Então, naturalmente, nós estamos aqui nas redes sociais, no YouTube e tal, aqui no canal 6, vamos estar em outros canais também, e isso tem nos dado um grande retorno. Então, nós vamos agora, nesse espaço, falar sobre contabilidade, um espaço já consagrado aqui no nosso Economia e Desenvolvimento, chamado Conversando sobre Contabilidade. E, claro, conversar sobre contabilidade com aquele que, para mim, é o guru da contabilidade no Rio Grande do Sul. Pode ter muitos mais aí, amigos meus, mas o Salésio sempre me inspirou muito. Eu, quando comecei a estudar economia, me formei em economia, muitas vezes eu conversei com o Salésio. Lembra disso, Salésio? Obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Aprendi muito, porque a contabilidade é uma cadeira na economia. Nós tínhamos uma cadeira. Sobre o aprender, é uma generosidade Não, tua. Né? Tem que ser justo. Tem que ser justo. Nós conversamos sobre muitas coisas. E aprendemos, né? Trocamos conhecimento. Trocando conhecimento, exatamente. 0 a 0. Vamos começar então. Olha aqui, ó. O professor Salésio, sempre no programa, responde a indagações, perguntas, questões envolvendo a área de contabilidade. Por exemplo, o Conselho de Contabilidade de São Paulo, como o senhor já deve ter visto, né, e tomado conhecimento, publicou uma nota de repúdio à cena, exibida no capítulo da novela, nem sei, tem novela ainda? Mania de Você, no dia 9 de janeiro deste ano. Só podia ser, na TV Globo, na qual os protagonistas, ou o protagonista, sugere que seja usada a contabilidade criativa para manipular os relatórios contábeis. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso, professor Salésio? O Conselho fez bem em publicar esta nota de repúdio? Esta indagação, esta colocação e indagação ao professor Salésio foi feita pelo Gerson de Sá, que é de São Paulo. Muito bem. Nós vivemos num mundo real, num mundo em que expressamos aquilo que se vivencia. A Globo, lá o novelista, quando comentou lá para os seus técnicos, para o seu contador, que eu fizesse a manipulação das informações contábeis para alterar resultados, seja ele de ordem financeira, seja de ordem econômica. Ora, ele fez isso por quê? Porque isso não é nenhuma coisa nova. E como é que se coíbe isso? Como é que se evita que isso seja propagado? É simples. O órgão responsável pela fiscalização profissional tem que agir, tem que atuar. Aí eu pergunto, o nosso órgão de fiscalização profissional atuou e divulgou à sociedade o que fez para que outros profissionais, ou para que até mesmo os empresários e a sociedade e os atores
fosse desmotivado a agir desta maneira? Pergunto para ti, que as denúncias e as falcatruas e as fraudes aqui no Brasil é muitas, não é poucas, não. Só para ter uma ideia, eu fiz aqui um apontamento. Nós temos o caso aqui, casos pequenos que foram publicados, tá? Nós temos aqui, ó, o banco, a notícia divulgada na Veja, tá? Diz assim, Bancos Pan-Americano. O que foi que ele fez? Aumentou o ativo da companhia com a permanência de carteira já vencida no balanço. Ora, coisas que ele não iria receber mais, manteve no ativo para dar a ideia de que a empresa estava bem. O que foi que fez? Isso foi anunciado publicamente. O que foi que o nosso Conselho Federal de Contabilidade fez? Você sabe? Eu não sei. Outra coisa, o Banco Cruzeiro do Sul, também nota publicada na Exame, diz o seguinte, que esta empresa criou empréstimos fictícios e alterou resultados econômicos para distribuir dividendos. Escândalo. O que foi que o nosso Conselho de Contabilidade fez? Eu não sei. O Café Pilão, também nota divulgada na Exame, registrou pedidos que não foram oficializados, né? E promoveu isso, contas erradas como contas a receber. Nós temos o Mundial, também divulgado na Exame, que valores contabilizados e divulgados em informes da companhia diferente que efetivamente foi recebido. E isso aí um esquema de compra e venda de ações. Enfim, Carrefour, né, registrava descontos que efetivamente não existia. Nós temos o problema da Petrobras, que é o Lava Jato, que a própria Petrobras pagou agora em 2021 853 milhões de dólares para a justiça norte-americana por manipular as informações contábeis. As lojas americanas, uma manipulação de passivos, tá, de 40 bilhões de reais. Então verifica, Rogério, que nós temos escândalos em cima de escândalos. Aí eu pergunto, o que foi feito para coibir esta prática? O Conselho Federal de Contabilidade fez isso? Ora, eu, se fosse presidente do Conselho de Contabilidade, eu jamais iria publicar uma nota de repúdio por um ato que é normal aqui no Brasil. Eu ficaria triste, eu ficaria chateado. Quem tem que ficar triste é o profissional, tá bem? Que não vê no seu órgão de fiscalização uma ação e uma atuação mais enérgica, mais positiva para fiscalizar o campo da atividade profissional. Eu pergunto, o Conselho de Contabilidade sequer sabe quem são os responsáveis pela contabilidade das empresas. Ele não tem controle nenhum. Diga de passagem, na verdade, o Conselho de Contabilidade, ele está a serviço de grupos. Conselho Federal, tu te refere. Conselho Federal, porque hoje a estrutura toda é coordenada e comandada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, ele está a serviço de grupos internacionais. Ele está preocupado, sabe com o quê? Com as empresas multinacionais. Olha só, aqui no Brasil, a legislação estabelece, tá, que para que algo seja considerado no seu ativo, é necessário que tenha liquidez. Isso é óbvio. Para fazer parte do teu patrimônio como ativo, tem que ser capaz de transformar aquele bem, né, aquele ativo, aquele direito, em liquidez, em dinheiro. O Conselho Federal de Contabilidade disse que não é bem assim. Então, aí ele classificou que ativo é todo bem, né? É todo bem. Deixa eu ver onde é que eu fiz esse apontamento aqui, porque também... é tanta coisa, né, que confunde, né, cara? Então, ele diz o seguinte aqui, ó, ele diz que um bem, para ser classificado, né, o que o Conselho diz, que é diferente que a lei diz que é liquidez. E o Conselho disse, não,
o ativo, para ser considerado como tal, são recursos econômicos controlados pela entidade. Olha só. Ativos são recursos econômicos controlados pela entidade. Isso dá margem de manipulação. Porque ser controlado não quer dizer que é proprietário. Ser controlado não quer dizer que vai ter liquidez, porque não pode vender. Mas isso o que é? É fruto de uma norma do Conselho Federal de Contabilidade que ajuda a manipulação. Outra coisa, a lei brasileira diz que tá, o ativo e o passivo devem obedecer à forma jurídica. Ora, para ser um ativo, tu tem que ter a propriedade, tem que ser teu. Tu não pode ter num ativo algo que não tenha a forma jurídica e que tu seja o proprietário. Para ter um passivo, a lei diz que tem que gerar obrigações. Se não gerar obrigações, não pode ser passivo. O que é que o Conselho Federal de Contabilidade diz? Não, a essência econômica tem prevalência sobre a forma jurídica. Como assim? A essência econômica tem prevalência sobre a forma jurídica para classificar em ativo ou passivo. Então, tudo isso, meus amigos, as coisas, elas não estão bem para a nossa profissão. A nossa profissão precisa dar um esquema, precisa dar um choque de realidade. E eu te pergunto, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, eu te pergunto o seguinte, e o que fazem os conselhos regionais de contabilidade? Exatamente é isso, Wilson. Acontece que toda a norma é emanada pelo Conselho Federal. Então, o que é necessário? Que os conselhos regionais, que os profissionais de cada estado elejam os seus representantes junto ao Conselho Federal de Contabilidade. E esses aí é que vão eleger o presidente. Esses é que vão o quê? Dizer o que deve ser feito para o bem da profissão. Perfeito. Isso não acontece. O que acontece hoje é que o próprio conselho, aqueles que estão ali dentro, que indicam o seu representante junto ao Conselho Federal. Ora, se é quem está no comando indica quem vai no federal, então não muda o sistema de administração. É por isso que eu digo, não adianta, profissional, você reclamar. O que você tem é que agir. Nós temos o que fazer com que a legislação, né, seja cumprida, porque hoje não está sendo, e que os conselhos regionais de cada estado elejam o seu representante junto ao federal através do voto direto e pessoal, em que haja efetivamente a representação efetiva dos seus estados junto ao federal. Bom, nós temos mais um minutinho, eu só quero ter uma observação e que tu possa, né, nesse tempo aí, responder. Isso pode mudar? Isso muda quando? Quando é que pode mudar? Muda quando os profissionais começarem a se dar conta que a profissão tem que mudar, que a sociedade depende do contador. O contador é o responsável pelo patrimônio dos agentes econômicos e sociais. E esse patrimônio não pode ser manipulado por grupo. Esse patrimônio ele tem que servir a quem trabalha, a quem gera emprego e renda, a quem cria estabilidade social. Não podemos simplesmente criar ativos fictícios para distribuir lucros falsos, ok? Para prejudicar a economia brasileira. Nós temos que dar conta dessa responsabilidade. Salésio, muito obrigado. Olha aqui, ó, eu fico muito feliz em tê-lo aqui como parceiro, né? Porque tu, além de tudo, é contundente. E tu é contundente porque tu trabalha com a verdade. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que tu fazes e, sobretudo, para uma observação para o pessoal da contabilidade. Tem que, de certa maneira, ter um pouco de discernimento para ver o que está acontecendo ao redor. E isso está faltando para eles. Muito obrigado, Salésio, parabéns aí pelo teu trabalho e desejo um bom ano novo para ti, para a família também, né? Já que estamos começando o primeiro programa de 2025 e é muito honroso tê-lo como parceiro aqui. E tu sabe que a honra de participar é minha, tá? Porque assim eu posso expressar as ideias e as propostas. Com certeza. Um grande abraço a você, telespectador e rádio ouvinte. Também muito obrigado. Uma bela semana de trabalho e um novo programa na semana que vem. Até lá.